Bom dia, vamos dar início à aula sobre hepatites víricas, particularmente as hepatites cujo agente etiológico são os vírus hepatotrópicos. Como se sabe, a hepatite define-se como uma inflamação do fígado, pode estar associada a uma variedade de causas e manifestar-se com uma ampla gama de quadros clínicos, alguns dos quais podem ser mesmo fatais. As causas mais comuns são essencialmente causas infecciosas, tóxicas, autoimunes e mesmo metabólicas. Apesar de dentro das causas infecciosas podemos encontrar bactérias, fungos, parasitas e uma vasta gama de outros vírus importantes, como agentes etiológicos de hepatite, como o caso do EBV, do CMV e mais recentemente do próprio vírus de Covid-19. Os vírus hepatotrópicos são os maiores responsáveis por dezenas de milhares de novas infecções em todo o mundo e uma séria ameaça à saúde pública. São, por exemplo, uma das principais causas de cancro do fígado em todo o mundo. Existem 5 espécies principais de vírus de hepatite, o vírus A, B, C, D e E, e a patologia que causa naturalmente com o mesmo nome. Todos causam doença hepática, mas diferem significativamente em aspectos importantes, como o modo de transmissão, a severidade da doença que causam, a distribuição geográfica predominante e as formas que temos para a sua prevenção e tratamento. E tanto será precisamente acerca destes vírus, destes 5 tipos de vírus, que nos vamos deter um pouco mais na aula de hoje. As hepatites víricas, que acabei de referir, englobam uma ampla gama de doenças, com uma diversidade de quadros clínicos também significativa, e que podem ir desde formas totalmente assintomáticas e autolimitadas até à doença hepática severa, terminal ou mesmo falência hepática aguda. Muitos dos doentes com hepatite não têm qualquer tipo de sintomas e não sabem que estão infectados, e quando estes sintomas ocorrem, no quadro de uma infecção aguda, podem surgir, dependendo do tipo de vírus, num intervalo muito variável que pode ir das 2 semanas até aos 6 meses após a exposição. Os sintomas de todos os tipos de vírus de hepatites víricas são muito semelhantes, podem incluir um ou mais dos seguintes sinais e sintomas, nomeadamente icterícia, febre, fadiga, anorexia, náuseas e vômitos, dor abdominal, artalgia, escolúria ou acolia e, no caso específico da hepatite A, também diarreia. Analiticamente, a alteração mais proeminente e muito característica é, sem dúvida, a elevação dos níveis séricos de transaminases, da AST e da ALT, tipicamente com níveis superiores a 2000 unidades internacionais por mililitro. O aumento dos níveis de bilirrubina, de fosfatase alcalina e de gama-GT são característicos principalmente da fase designada de fase ictérica e traduzem naturalmente colestase. A hepatite fulminante é bastante rara, ocorrendo aproximadamente em cerca de 1% dos casos de hepatite ictérica. A doença fulminante é mais frequentemente reportada no caso da hepatite B e da hepatite D, mas também pode ocorrer na mulher grávida infectada pelos vírus da hepatite E. Pode ser acompanhada de encefalopatia hepática, com depressão do estado mental e, laboratorialmente, a elevação muito significativa do tempo de protrombina, que se reflete num INR aumentado, trombocitopénia, a traduzir principalmente a alteração da função sintética do fígado com mau prognóstico. Estes doentes são normalmente prontamente referenciados ao transplante hepático. A probabilidade de infecção aguda sintomática é substancialmente maior no caso da hepatite A, mais de 70% dos adultos e crianças acima de 6 anos de idade têm manifestações sintomáticas do quadro agudo de hepatite A e habitualmente a doença é autolimitada, sem sequelas após a fase aguda. A probabilidade da hepatite B e C progredir para a doença crónica é comparativamente muito superior, que na maior parte das vezes segue uma infecção assintomática, que assim se mantém até fases já muito avançadas da doença. A hepatite crónica ativa em conjunto constituem a maior causa de cirrose hepática, de doença hepática terminal, de carcinoma hepatocelular e de morte relacionada com a hepatite. Portanto, estas complicações são habitualmente atribuídas à hepatite B e C e, eventualmente, à co-infecção com a hepatite D, como vamos ver mais à frente. A hepatite C e D são a principal causa de carcinoma hepatocelular. Como podemos ver neste esquema,
juntamente a hepatite B e a hepatite C contabilizam mais de 30% dos casos de hepatite de carcinoma hepatocelular em todo o mundo, um contexto, uma tendência que tem vindo a aumentar ao longo dos anos. Ao contrário de outras doenças infecciosas potencialmente fatais, como é o caso da tuberculose e da infecção por VIH, a mortalidade devido à hepatite vírica tem aumentado nos últimos anos, sendo que o número de mortes provocados por hepatite entre o ano 2000 e o ano 2015 se situa nos 22%. A mortalidade é muito baixa em qualquer uma das situações das infecções provocadas pelo vírus de hepatite A e da hepatite E, e de resto a mortalidade associada à infecção aguda é muito baixa em qualquer um dos outros tipos de hepatite, sendo que no vírus da hepatite C é perfeitamente negligenciável. Contudo, os doentes infectados, quer com hepatite B, quer com hepatite C, encontram-se em risco de progressão para doença hepática terminal e cancro, e são estas as complicações que estão naturalmente mais associadas à mortalidade. Isto tem uma importância clínica significativa, porque estamos a falar de mortes evitáveis, principalmente no que diz respeito à hepatite B, que é prevenível por vacinação. Deste modo, espera-se também que nos próximos anos haja, ou pelo menos haja uma manutenção deste aumento da mortalidade por hepatite, uma vez que a vacina da hepatite B foi introduzida, ou foi introduzida em massa nos anos 90, até o ano, na década de 90, até o ano 2000, e portanto uma porção da população, principalmente em países onde estas infecções são endémicas, poderão naturalmente estar infectadas e progredir para fases mais tardias da doença. Estima-se que aproximadamente 354 milhões de pessoas em todo o mundo vivam com hepatite B ou C. Dentro destes dois tipos de vírus, claramente que a hepatite B é aquela que contabiliza maior número de infecções em todo o mundo, seguindo-se a hepatite C com cerca de 71 milhões de infecções em todo o mundo. Começando pelo vírus da hepatite A, este é um vírus com uma cadeia única de ácido ribonucleico, portanto um vírus RNA sem envelope. O vírus da hepatite A é membro da família Picornaviridae e do género Hepatovirus. Estes vírus são altamente resistentes ao calor e também à desidratação, são contudo inativados por soluções de cloro e sobrevivem muito mal em soluções salinas. O vírus é altamente persistente no ambiente, consegue suportar o processamento rotineiro dos alimentos, que são habitualmente usados para inativar bactérias, por exemplo, em soluções proteicas, como o caso do leite. O vírus é capaz de suportar altas temperaturas por períodos relativamente curtos. A sua transmissão faz primariamente pela via fecal-oral, quer seja por transmissão de pessoa a pessoa ou através da ingestão de alimentos ou água contaminada. Após a ingestão do vírus da hepatite A, através da via de transmissão fecal-oral, o vírus entra no hospedeiro a partir do trato gastrointestinal, sobrevive ao pH ácido gástrico, atravessa o intestino e é transportado até ao hepatócito, sendo este o alvo primário deste vírus. Nesta célula sobrevive e multiplica-se dentro do citoplasma da célula infectada. O vírus infecta então primariamente os hepatócitos, é a partir deste ponto libertado quer para a corrente sanguínea, quer excretado através da bilis no intestino, resultando assim numa quantidade de vírus, num nível de carga viral bastante elevado nas fezes do hospedeiro infectado. Existem essencialmente duas formas infecciosas, uma com uma estrutura muito semelhante a um envelope, chamada quasi-envelope, que é detectada particularmente na corrente sanguínea do hospedeiro, e uma forma sem envelope, portanto, de vírus nu, que é libertado nas fezes. A descendência do vírus que é libertada a partir do hepatócito, na forma de quasi-envelope, é subsequentemente destruído após exposição aos sais biliares dentro dos canalículos biliares. A cápside, portanto, a cápside ou a estrutura semelhante a esta dos quasi-envelope tem como finalidade principal
a proteção do vírus contra os anticorpos neutralizantes do hospedeiro. Já a forma nua é altamente estável, é libertada nas fezes e permanece também estável e com grande efetividade no ambiente. O vírus pode ser encontrado nas fezes de um doente com hepatite A durante várias semanas após o início da doença. Sendo que o vírus infecta primeiramente os hepatócitos, hoje sabe-se que a lesão hepática que caracteriza a hepatite A não é causada por um efeito citopático direto do vírus. Esta evidência científica é suportada pela observação de que o pico de excreção fecal do vírus e da replicação viral ocorre muito antes da elevação dos níveis das transaminases, que são o indicador de lesão hepática. Ao contrário daquilo que se esperava, a lesão hepática do vírus da hepatite é causada principalmente por mecanismos de resposta imunológica do hospedeiro, envolvendo quer as respostas do sistema imunológico inato, quer adaptativo à presença do vírus. Estima-se que em cada ano ocorram cerca de 1,4 milhões de casos de hepatite A em todo o mundo. As estimativas da prevalência da doença variam regionalmente e são altamente dependentes das condições socioeconómicas, principalmente das condições de acesso à água potável. Nos países em desenvolvimento, com condições higienossanitárias mais precárias, há cerca de 100% de seropositividade para a hepatite A, portanto, detecção de imunoglobulina G na população desses países. Também nesses países se presume que a maioria das crianças sejam infectadas em idades muito jovens, quando normalmente, neste escalão etário, os sintomas são bastante escassos e, portanto, as apresentações clínicas da hepatite A são também raras. Nos países do primeiro mundo, incluindo os Estados Unidos e a Europa, a seropositividade para a hepatite A é bastante mais baixa. A doença ocorre principalmente entre adolescentes e adultos de grupos de elevado risco, como são o caso dos utilizadores das drogas endovenosas, do grupo de homens que têm sexo com homens, dos viajantes para áreas com elevada endemicidade e, portanto, sem proteção prévia. E nos Estados Unidos da América, por exemplo, os surtos de larga dimensão ocorreram principalmente em indivíduos indigentes e em grupos de homens que praticam sexo com homens, principalmente práticas de sexo oral anal. O tipo de via de transmissão que se verifica no caso da hepatite A traduz-se na detecção do RNA do vírus nas fezes durante quer o período de incubação, quer durante um período de 4 a 5 meses após o início dos sintomas. É neste período, portanto, que há uma maior transmissibilidade da doença devido à elevada carga viral nas fezes. Em crianças pequenas, a infecção é, como se sabe, maioritariamente assintomática, com menos de 10% das crianças abaixo dos 6 anos de idade a desenvolverem qualquer tipo de sintomatologia. E, nestes casos, a única evidência de infecção é apenas a evidência serológica, ou seja, a presença de anticorpos antivírus da hepatite A. Já em crianças mais velhas e adultos, a infecção pelo vírus da hepatite A segue um padrão relativamente característico. A infecção é habitualmente seguida por um período de incubação de cerca de 28 dias, em média 28 dias, mas que pode oscilar entre 15 e 50 dias, onde o vírus se replica ativamente dentro dos hepatócitos. O doente desenvolve sintomas de hepatite aguda, concomitantemente com níveis elevados de transaminases hepáticas, e o que é normalmente concordante com um quadro clínico de hepatite, com o surgimento dos primeiros anticorpos, a imunoglobulina do tipo M e, subsequentemente, a hemoglobulina do tipo G, que aparece mais tarde quer no sangue, quer na saliva do hospedeiro infectado
e que se acompanha por uma redução marcada do vírus nas fezes, quer também da viremia. Como se pode verificar, há aqui simultaneamente também com os sintomas um aumento da resposta imunológica e por isso mesmo se conclui que o vírus tem muito pouco efeito citopático e os efeitos observados resultam da resposta imunológica do hospedeiro. Apesar de a imunoglobulina do tipo M poder ser detectada durante alguns meses após a resolução da infecção, é a imunoglobulina do tipo G que persiste de forma vitalícia e que confere também imunidade à reinfecção. Então, o dano no hepatócito, que é fundamentalmente imunomediado, resulta em sintomas inespecíficos já aqui descritos em aproximadamente 70% dos doentes, sendo que a grande maioria destes 70% dizem respeito a doentes adultos ou crianças acima dos 6 anos de idade. A grande maioria, ou esmagadora maioria, destes doentes que desenvolvem hepatite sintomática recupera completamente sem sequelas num período de 2 meses. No entanto, alguns destes doentes podem desenvolver quadros mais prolongados de colestase, quadros ictéricos, que se prolongam no tempo e uma fração destes doentes tem mais do que uma ou duas recidivas de doença num período de 6 a 10 semanas após o episódio inicial e que é resultante principalmente da libertação prolongada do vírus nas fezes e consequente reinfecção. Como dizia então, a grande maioria dos doentes, mesmo destes com cursos mais prolongados de doença, recupera num período máximo de 6 meses após o início da doença. Não há aumento da mortalidade nem de complicações associadas a qualquer uma destas formas. Já a hepatite fulminante, a falência hepática aguda, apesar de ser rara, pode ocorrer, principalmente associado a níveis de RNA muito baixos e elevados níveis de bilirrubinas, o que traduz uma resposta imunológica do hospedeiro muito robusta, capaz de reduzir a carga viral, mas resultando, em contrapartida, num dano do hepatócito muito significativo. Esta falência hepática aguda ocorre em menos de 1% dos casos globais de infecção pela hepatite A. Existe também algumas sequelas, algumas complicações extrahepáticas e também a falência hepática aguda ocorrem tipicamente em doentes com idade avançada ou com morbilidades, como é o caso da doença renal crónica ou doença hepática crónica. Do ponto de vista do diagnóstico laboratorial, os resultados analíticos mostram particularmente níveis elevados de bilirrubina total, também de fosfatase alcalina e, tipicamente, níveis de transaminases elevados. A ALT normalmente tem níveis entre os 1900 e os 3500 unidades internacionais por litro. Por vezes, níveis elevados ou extremamente elevados de ALT, a rondar as 10.000 unidades internacionais por litro, são observadas em alguns doentes e têm habitualmente um mau prognóstico ou um indicador de mau prognóstico de evolução para quadros mais severos. Já o tempo de protrombina ou INR e níveis extremamente elevados de bilirrubina na ausência de hemólise indicam muito provavelmente uma hepatite severa com potencial risco para desenvolvimento de falência hepática aguda. Já o diagnóstico radiológico mostram achados típicos da hepatite A, nomeadamente a hepatomegália, o espessamento da parede da vesícula biliar. Este espessamento da parede da vesícula biliar está normalmente associado a níveis elevados de bilirrubina e pode ser um fator independente também para a hepatite severa. Uma vez que os sintomas e os achados laboratoriais são muito inespecíficos para a infecção por vírus da hepatite A, é necessária a confirmação serológica para estabelecimento do diagnóstico. Este faz por detecção dos níveis de IgM anti-VHA presentes no sangue dos doentes infectados, sendo este o método diagnóstico preferencial em contexto clínico.
Contudo, uma pequena percentagem de 6 a 11% dos doentes sintomáticos não têm níveis detectáveis de IgM logo no início do quadro clínico, especialmente numa fase sintomática precoce, e por isso mesmo, nestes doentes é necessário repetir este teste 2 a 5 dias após o primeiro, se houver uma suspeição clínica importante. A infecção prévia, portanto, uma infecção não aguda do vírus da hepatite A é diagnosticada na presença de anticorpos totais para o vírus da hepatite A, na ausência de IgM para este vírus. Não existe um tratamento específico dirigido à hepatite A, portanto não existe um antivírico específico para a hepatite A. O tratamento é essencialmente de suporte, que passa normalmente por hidratação adequada, controle sintomático da febre e dos vômitos com antipiréticos ou antieméticos, e são estas as medidas que geralmente são aceitas para o controle da grande maioria dos quadros clínicos associados à hepatite A. Já as complicações extrahepáticas habitualmente precisam de um investimento um pouco mais intensivo, nomeadamente no que diz respeito ao suporte da função renal através da hemodiálise, se for necessário nos doentes que precisarem dela. Os casos de colestase prolongada, apesar de não terem um prognóstico muito agravado, alguns estudos mostram haver alguma resposta de terapêutica com corticoides, contudo, sabemos do risco que pode implicar a utilização de corticosteroides a nível da imunossupressão, numa doença em que a presença do vírus ainda se mantém no organismo durante vários meses. No caso de prurito severo associado à icterícia, aos níveis elevados de bilirrubina, podem ser administrados quer o ácido ursodesoxicólico ou a colesteramina, que são habitualmente eficazes no controle do prurido associado a estas situações. Já as situações de falência hepática aguda, obviamente que precisam de ser referenciadas quanto antes a uma unidade de transplante hepático, se houver fatores de risco ou fatores de mau prognóstico. Quanto à sua prevenção, a Organização Mundial de Saúde recomenda a vacinação para, portanto, a prevenção da infecção pelo vírus da hepatite A. Contudo, esta vacinação não está recomendada em zonas endémicas, em que quase 100% das crianças contraem a infecção em fases muito precoces da vida e que são assintomáticas e, portanto, a seroprevalência é elevadíssima nesses países. Já em países com um risco de baixa prevalência, portanto, em zonas de baixa prevalência ou de prevalência intermédia, a vacinação é aconselhável, ou universal, ou dirigida apenas a grupos de risco, sendo que estes grupos de risco incluem os homens que têm sexo com homens, as grávidas, doentes com comorbilidades e viajantes não imunes para zonas endémicas. A hepatite E é uma infecção causada pelo vírus da hepatite E, um vírus pertencente à família Epiviridae, um vírus de cadeia simples, de RNA, que tem também uma estrutura semelhante a um envelope, pode surgir também na sua forma não encapsulada, portanto, no vírus nu. Existem portanto, 8 genotipos conhecidos, sendo que os genotipos 1 a 4 são os genotipos mais bem estudados. Neste gráfico da direita estão identificados os diferentes genotipos conhecidos, sendo que os que estão a verde são vírus cujo reservatório é o homem, enquanto que os que estão a roxo são os vírus que podem ter reservatório não só no homem, mas também em várias espécies animais. São, portanto, vírus zoonóticos que causam hepatite E no homem a partir da transmissão a partir de animais. À semelhança do que acontecia com o vírus da hepatite A, também este vírus entra no hepatócito através de um de dois mecanismos distintos e que dependem da presença ou não do envelope. Depois da entrada, o vírus é descapsidado, transcrito e traduzido em 3 diferentes proteínas que são fundamentais para a facilitação da replicação vírica, o empacotamento e a libertação do vírus, quer para a corrente sanguínea, quer para a bilis.
Depois da libertação do vírus na bilis, o envelope é degradado pelos ácidos biliares, tal como acontecia no vírus da hepatite A, sendo depois libertado no lumen intestinal e excretado de forma muito significativa nas fezes. A versão sem envelope do vírus, que é libertada nas fezes, é também bastante mais estável e possui um mecanismo de entrada no hepatócito muito mais eficiente do que a forma encapsulada, o que ajuda a explicar a forma mais comum de transmissão do vírus da hepatite E, que é naturalmente também a via fecal-oral. Da mesma forma, este vírus não é diretamente citotóxico. A causa da hepatotoxicidade prende-se com mecanismos de resposta imunológica do doente com hepatite E aguda e que mostram essencialmente respostas das células T, CD8+, e CD4+. Como disse, então, a transmissão ocorre por duas vias, a via fecal-oral ou a transmissão zoonótica. Esta ocorre por ingestão de carne mal cozinhada ou crua. Nos países em desenvolvimento, onde os genótipos 1 e 2 predominam, a forma mais comum ou a fonte mais comum de infecção prende-se com a água contaminada, com a ingestão de água contaminada. Já nos países desenvolvidos, os casos esporádicos associados ao genótipo 3 ocorrem essencialmente após a ingestão de carne de porco ou de veado mal cozinhada ou crua. Também o consumo de marisco foi um fator de risco, ou é um fator de risco identificado mais recentemente em surtos que ocorreram nos passageiros de cruzeiros. O genótipo 4, principalmente detectado na China, em Taiwan e no Japão, tem sido associado também à transmissão a partir de alimentos contaminados. Independentemente desta epidemiologia, o vírus da hepatite E tem sido detectado em múltiplos estadios de processamento de produtos de carne de porco para consumo em toda a Europa, apesar de este vírus ser inativado através da adequada preparação de alimentos, nomeadamente a utilização de temperaturas adequadas de cozedura. Os produtos de sangue e derivados na Europa Ocidental têm sido também testados para o vírus da hepatite E. Tem sido detectado RNA deste vírus em cerca de 0,02% a 0,14% de todos os produtos rastreados. A hepatite E apresenta este aspecto peculiar, no sentido de que apresenta um padrão epidemiológico e clínico que é altamente dependente da zona do globo onde a infecção é adquirida. Isto, de facto, pode ser atribuído de forma substancial ao tipo de genótipos que circulam nas diferentes partes do mundo. Casos de hepatite E tipicamente apresentam-se numa de duas formas, ou na forma de surtos a larga escala ou de casos esporádicos, onde o vírus da hepatite é endémico. É o caso do genótipo 1 na Ásia e na África, no genótipo 2 no México e na África Ocidental, assim como o genótipo 4 em Taiwan e na China. Já os casos associados ao genótipo 3 em países desenvolvidos, como é o caso de alguns países europeus e dos Estados Unidos da América, surgem em casos muito isolados, muito esporádicos. Recentemente foi descrito também o genótipo 7, identificado num transplante hepático de um doente dos Emirados Árabes Unidos com hepatite crónica por vírus da hepatite E, que consumia frequentemente carne de camelo e carne e leite de camelo. A hepatite E é frequentemente assintomática, como se pode concluir das elevadas taxas de seroprevalência na população, sem que haja um concomitante reconhecimento de sintomas agudos. Quando há uma forma sintomática, o vírus da hepatite E tem um período de incubação entre 2 a 10 dias, a que se segue um quadro de sintomas prodrómicos inespecíficos, em tudo similares às outras formas de hepatite aguda.
O vírus da hepatite E causa ou pode causar um quadro de hepatite aguda autolimitada, que se caracteriza tipicamente por icterícia e aumento marcado das transaminases. Estes sintomas resolvem-se no período máximo do mês, apesar de estarem descritos alguns casos de colestase um pouco mais prolongada e mesmo casos de hepatite fulminante com, consequentemente, morte do doente. As grávidas são particularmente suscetíveis a formas mais severas da hepatite E, que podem resultar quer em falência hepática fulminante, em cerca de 20% das doentes infectadas, com uma taxa de mortalidade associada bastante elevada e uma alta taxa de perda de feto ou complicações neonatais, incluindo abortos espontâneos, nados mortos e mortes neonatais. As infecções no terceiro trimestre são particularmente problemáticas e pensa-se estarem relacionadas com alteração da capacidade do sistema imunológico controlar a infecção e alterações hormonais associadas. Todos os casos reportados de hepatite E crónica estão ligados essencialmente ao genótipo 3 e foram relatados em doentes imunocomprometidos, incluindo alguns doentes com VIH, com quimioterapia adeneoplásica ou recipientes de receptores de transplantes de órgãos sólidos. Esta hepatite crónica está também muito associada ao desenvolvimento de formas severas de cirrose e de carcinoma hepatocelular. Tal como na hepatite A, o diagnóstico laboratorial assenta essencialmente na detecção serológica da imunoglobulina do tipo M anti-VHE. Os anticorpos do tipo IgG surgem com o mesmo padrão que ocorria na hepatite A, no entanto não há evidência que estes tenham a mesma ação protetora contra a recidiva, contra a reinfecção. Já a determinação da carga viral da hepatite E, do RNA do vírus, é apenas útil em casos de infecção crónica, que, como sabe, são extremamente raros. Uma vez que o modo de transmissão primário para a grande maioria das variantes do vírus da hepatite E, mais especificamente o genótipo 1 e 2, ser através da ingestão de água contaminada, naturalmente que o modo de prevenção mais eficaz passa pela melhoria das condições higieno-sanitárias e do fornecimento de água potável às populações, principalmente dos países em desenvolvimento. Não existe atualmente nenhuma terapêutica antivírica dirigida para tratar a infecção pelo vírus da hepatite E. Nos doentes com algum tipo de imunossupressão, o tratamento passa precisamente pela redução dessa imunossupressão, se possível. Isto resulta habitualmente em respostas virológicas sustentáveis, ou seja, a não detecção do RNA do vírus nas fezes e no sangue em cerca de 30% dos doentes. Em doentes nos quais a imunossupressão não seja possível ou que não tenha sido possível atingir a resposta virológica sustentável com a produção de imunossupressão, a ribavirina é atualmente a única opção terapêutica. Infelizmente, esta ribavirina possui ou faz parte de uma categoria X na gravidez e, portanto, está contraindicado nas grávidas. Falando agora da hepatite B, uma infecção causada pelo vírus da hepatite B, um pequeno vírus DNA que pertence à família dos Hepadnaviridae e ao género Orthohepadnavirus, com cerca de 10 genotipos já conhecidos. Aqui está uma representação da estrutura genérica do vírus, assim como alguns dos seus componentes, antigénios muito importantes na patogénese da hepatite B e com um papel distinto depois no estadiamento da doença e no diagnóstico das diferentes formas da história natural da hepatite B. A transmissão do vírus da hepatite B faz-se principalmente pela exposição a sangue ou fluidos corporais infectados com o vírus, mais frequentemente a partir da utilização de drogas endovenosas, a partilha de seringas, contacto sexual ou a transmissão vertical de mãe para filho. Apesar do vírus poder ser encontrado na saliva, habitualmente esta não é uma forma de transmissão associada
à hepatite B e, portanto, não se transmite através do beijo ou da partilha de utensílios. Da mesma forma, não se transmite a partir de outras de líquidos corporais, como por exemplo, que resultam de espirrar, tossir, abraçar, amamentação ou através da ingestão de alimentos contaminados. Também não é transmitido por via oral fecal, uma vez que o vírus não está presente nas fezes. Tal como os outros vírus hepatotrópicos, também o vírus de hepatite B infecta primariamente hepatócitos. O vírus com envelope é reconhecido através do antigênio de superfície, o antigênio HBS, e entra na célula através de um processo de endocitose. Uma vez dentro da célula é descapacidade, portanto comovido o envelope, e a cadeia de DNA simples pode integrar diretamente o genoma do hospedeiro ou formar ligações covalentes, dando origem a moléculas de DNA circular. Ambas as formas de DNA podem servir como moldes para a transcrição e translação de proteínas necessárias ao ciclo de vida replicativo do vírus. O DNA circular é particularmente importante porque persiste nos hepatócitos mesmo depois de outros sinais de diminuição da atividade viral terem desvanecido, incluindo, por exemplo, a perda do antigênio HBS de superfície, que é um indicador importante da atividade vírica, e podem ser, e esta persistência do DNA circular pode ser a causa principal da persistência da infecção, apesar do tratamento antivírico, como veremos mais à frente. Uma vez transcrito, o DNA circular dá origem a moléculas de RNA imaturas, designadas de pré-genómicas, que são depois empacotadas em nucleocápsides e podem ser ou recicladas diretamente para o núcleo, perpetuando assim o ciclo replicativo dentro do hepatócito, ou empacotadas e eliminadas da célula do hepatócito para promover a infecção de hepatócitos vizinhos. A integração do DNA viral não parece ter um papel muito importante na replicação. Ao contrário disso, pensa-se que a integração do DNA no genoma do hospedeiro destina-se a criar um ambiente propício a uma replicação mais permissiva do vírus, modelando principalmente a expressão genética. Esta integração do DNA circular no genoma humano é também tida como um importante papel na carcinogénese hepatocelular, uma das complicações mais temidas da hepatite B, como também veremos à frente. Tal como outros vírus hepatotrópicos, o HBV, o vírus da hepatite B, não parece exercer um efeito citotóxico direto, portanto, um efeito citotóxico nos hepatócitos, ao contrário disso, parece ser a intensidade da resposta imunológica o fator mais determinante na manifestação clínica dos sintomas de hepatite. Independentemente da manifestação clínica inicial, com um sistema imunológico intacto, a maioria dos vírus da hepatite B é rapidamente eliminada do hepatócito. Na infecção por vírus de hepatite B aguda, o sistema imunológico inato tem uma resposta relativamente fraca, com uma fraca libertação das citocinas típicas nestas fases, assim como uma resposta relativamente fraca do processo de libertação de interferão. Estes defeitos na resposta imunológica são muito provavelmente responsáveis pela relativa baixa taxa de hepatite sintomática na fase aguda, o que faz com que este vírus seja considerado um vírus furtivo. A resposta imunológica adaptativa desempenha um papel crucial na clearance da infecção. Classicamente são as células, os linfócitos T, CD8+, que eliminam as células infectadas pelo vírus, portanto dirigem-se diretamente aos hepatócitos infectados pelo vírus e são parte de uma componente integral do controlo natural da infecção pelo vírus da hepatite B. Os doentes que são incapazes de montar esta resposta imunológica inicial têm uma maior propensão para progredir para infecção crónica.
O vírus da hepatite B é então disseminado de pessoa para pessoa. Os componentes, o sangue e componente e produtos derivados sanguíneos eram previamente, há uns anos atrás, a forma de transmissão principal nos países desenvolvidos. Contudo, o risco de transmissão pela esta via tem sido claramente reduzida com o controle de qualidade desses produtos transfundidos. O rastreio falha em uma pequena percentagem de dosadores que têm partículas virais infecciosas no seu sangue, apesar de serem negativos para o antigênio HBs. Isto prende-se com o facto de haver um delay entre o desaparecimento do antigênio HBs e o desenvolvimento de anticorpos para dirigir este antigênio, que são habitualmente os testes usados no rastreio destas unidades de sangue. O vírus da hepatite B é também encontrado noutros fluidos corporais, como é o caso da urina, da bilis, da saliva, do sêmen, do leite materno, das secreções vaginais. Não se encontra este vírus nas fezes e, portanto, a transmissão fecal-oral não é tipicamente uma forma de transmissão desta infecção. O contacto com as membranas, qualquer um destes fluidos corporais, pode resultar na transmissão da infecção. O vírus pode disseminar-se através de contacto sexual e é muito prevalente em grupos de risco, como são os homens que têm sexo com homens e heterossexuais com múltiplos parceiros. Pode ser facilmente disseminado ou transmitido de mãe para o filho através do parto vaginal, que é uma via de transmissão muito comum nos países em desenvolvimento, assim como através de utilizadores de drogas endovenosas, como partilha de seringas. Em 2016, em 2006, estimava-se que cerca de 2 bilhões de pessoas tenham sido infectadas ou estejam infectadas com o vírus de hepatite B e que mais de 360 pessoas vivam neste momento com hepatite B crónica em todo o mundo. Existe uma variação geográfica da prevalência da hepatite B. As regiões endémicas são claramente o Sudoeste Asiático, a África Subsaariana e algumas partes da América do Sul, com uma taxa de prevalência superior a 8%, comparado com outras regiões do globo, em que a prevalência ronda os 2%, que são designadas de áreas não endémicas, que é o caso dos Estados Unidos da América, da Europa e da Oceania. As vias de transmissão diferem entre zonas endémicas e não endémicas e determinam de forma substancial o curso ou a história natural da infecção pelo vírus de hepatite B. Em áreas endémicas, a transmissão vertical entre mãe e filho e a transmissão horizontal entre crianças jovens são as formas de transmissão mais comum, mas em zonas não endémicas é a utilização de drogas endovenosas com partilha de seringas e a transmissão sexual em adultos que são predominantes nestas regiões. Uma vez que a exposição ao vírus da hepatite B nos primeiros 6 meses de vida confere cerca de 90% de risco de desenvolver uma infecção crónica devido à imunotolerância ou à menor resposta imunológica, é de esperar também que em zonas em que estas infecções ocorrem mais precocemente na juventude tenham também uma maior prevalência de infecção crónica. O quadro clínico de hepatite B é em tudo semelhante àquilo que descrevi para a hepatite A, com duas diferenças principais a destacar. A primeira tem a ver com o período de incubação, bastante mais longo do que na hepatite A, cerca de 12 semanas, e o segundo, o facto de a hepatite B nem sempre ser autolimitado, como acontecia nas situações benignas da hepatite A. O vírus da hepatite B não é diretamente citotóxico, e, portanto, o seu curso clínico é maioritariamente determinado pela intensidade da resposta imunológica. Apesar de tudo, então, a infecção por VHB é uma doença subclínica em aproximadamente 2/3 dos casos, enquanto que no outro terço dos casos desenvolve alguma sintomatologia inespecífica, tal como aquela que acontecia na hepatite A.
Dentro destes há uma pequena percentagem que se encontra em risco de desenvolver uma falência hepática aguda, com taxas de sobrevivência que nestes casos são extremamente baixas, apenas de 20%. Independentemente da manifestação clínica inicial, portanto, quadro subclínico ou sintomático, com o sistema imunológico intacto, cerca de ou mais de 90% dos doentes infectados pelo VIH-B rapidamente recuperam da infecção com clearance do vírus dos hepatócitos. A sintomatologia resolve-se habitualmente num período de 1 a 3 meses. As transaminases normalmente voltam ao seu normal num período de 1 a 4 meses e depois disto o vírus pode permanecer nos hepatócitos durante uma década e numa percentagem significativa dos doentes, elevações dos valores de transaminases persistem por mais de 6 meses. Este aspecto habitualmente indica progressão da hepatite para fases crónicas ativas. A geração crónica de anticorpos ou de níveis elevados de anticorpos dirigidos ao vírus pode resultar na produção de imunocomplexos que se depositam nos glomérulos e em vasos sanguíneos de pequeno e médio calibre, provocando situações de glomerulonefrite membranosa, de vasculites em doentes com infecção por VIH-B crónico. A poliarterite nodosa é frequentemente associada a hepatite B persistente. Do ponto de vista do diagnóstico laboratorial, temos à nossa disposição uma série de parâmetros analíticos que incluem não só os antigénios componentes da partícula viral, mas também a tensão serológica dos anticorpos que são produzidos contra esses componentes. Estes parâmetros laboratoriais permitem-nos não só o diagnóstico da infecção, mas também a caracterização do estadiamento da história natural da doença, nomeadamente se trata de uma infecção aguda ou, pelo contrário, uma infecção que progrediu para a cronicidade, e dentro desta ainda a caracterização dos diferentes estádios de atividade, como veremos um pouco mais à frente. O primeiro marcador laboratorial a surgir na infecção aguda é um antigênio de superfície, um antigênio HBS, que atinge o seu pico e vai diminuindo progressivamente ao longo das semanas, sendo compatível ou não com um quadro sintomático. Numa larga percentagem dos doentes, o anticorpo anti-HBS só atinge níveis detectáveis várias semanas a meses após o desaparecimento do antigênio. O anticorpo HBS vai aumentando o seu título lentamente ao longo de 6 a 12 meses e, habitualmente, após a resolução da infecção, este persiste durante toda a vida, promovendo ou fornecendo proteção contra a reinfecção. O antigênio do core, o antigênio HBC, habitualmente é detectado nos hepatócitos infectados, mas não é libertado para o sangue do hospedeiro e, portanto, não é um marcador que habitualmente se pesquise laboratorialmente. Já o anticorpo dirigido a este antigênio do core, o anti-HBC, é normalmente um dos primeiros anticorpos a ser detectado no doente infectado. É usualmente interpretado como um marcador de infecção aguda, contudo, apesar disso, em alguns pacientes, os níveis de IgM podem persistir durante mais de 2 anos depois da infecção aguda, e há registros também de detecção de novo do anticorpo IgM contra o antigênio do core em períodos de exacerbação da infecção crónica. Os títulos deste anticorpo, do anticorpo anti-HBC, são particularmente importantes e úteis, quer na detecção da infecção aguda, mas também no rastreamento de sangue, de dadores de sangue. Habitualmente porque o anticorpo está presente durante o período de janela
que medeia o desaparecimento do antigénio o antigénio HBS e o anticorpo anti-HBS. Já o nível de IgG, portanto, os anticorpos IgG contra o antigénio do core, desenvolvem-se em fases mais tardias da doença aguda e usualmente persistem durante toda a vida e, portanto, um doente com uma infecção passada pode manifestar-se apenas com a positividade deste anticorpo. O antigénio HBe é um antigénio do core, mas é composto apenas por moléculas de DNA sem qualquer tipo de cápside e normalmente estão presentes no soro dos doentes infectados e indicam replicação viral ativa. Persistem nos doentes com doença crónica e a sua presença habitualmente está correlacionada com a infectividade. À medida que o doente com hepatite B aguda recupera, o antigénio HBe vai desaparecendo, dando lugar à produção de anticorpos anti-HBe. Esta seroconversão antigênio HBe para anticorpo HBe usualmente corresponde ao desaparecimento do DNA do vírus na circulação sanguínea dos doentes infectados. Já a carga viral, portanto, a detecção direta do DNA do vírus, normalmente é usada apenas nas situações de doença crónica, não é um parâmetro que se pesquise quando há suspeita de uma infecção aguda, uma vez que nestas situações não tem vantagens relativamente à detecção do antigênio HBe. Então, depois de uma infecção aguda, a percentagem de doentes que progride para a infecção crónica é muito dependente da idade do paciente. Estima-se que cerca de 90% dos recém-nascidos ou crianças jovens têm uma percentagem bastante considerável de progressão para a doença crónica, que chega a atingir os 90% nos recém-nascidos e os 20 a 50% nas crianças com idades compreendidas entre 1 e 5 anos de idade. Já nos adultos, a percentagem de doentes que evolui para a hepatite crónica ronda os 5%. Os doentes com antigênio HBs que permanece positivo durante mais de 20 semanas definem-se então como doentes com infecção crónica e são, portanto, portadores do antigênio HBs. A fase de portador, portanto, o estatuto de portador, desenvolve-se em cerca de 5 a 10% dos adultos. O curso da doença crónica depende muito daqui para a frente do balanço que poderá existir entre a replicação viral e a resposta imunológica do hóspede. De acordo com a nomenclatura da Sociedade Europeia do Estudo do Fígado, a história natural de uma infecção crónica pelo vírus da hepatite B é tipicamente classificado em 4 estados clínicos distintos. Esta nomenclatura é relativamente recente. A primeira caracteriza-se por uma infecção crónica antigênio HBe positiva, é uma fase replicativa com imunotolerância, o que significa que durante esta fase a resposta imunológica do hospedeiro demonstra tolerância à replicação do vírus, permitindo que ele se replique ativamente com inflamação mínima, inflamação hepática mínima. Habitualmente esta fase pode persistir durante muitos anos, principalmente nas crianças mais jovens, por exemplo, nos recém-nascidos, esta fase pode durar 20 a 30 anos. Esta fase segue-se uma fase ainda replicativa, chamada hepatite crónica antigênio HBe positivo, como referi, é uma fase ainda replicativa, mas também imunorreativa, ou seja, o sistema imunológico reconhece o vírus como um antigênio estranho e portanto, progride com uma inflamação hepática ativa. Os sintomas podem surgir, os sintomas que há pouco caracterizei podem surgir nesta fase, apesar de a grande maioria dos doentes permanecer assintomático. Os testes de função hepática
ficam, portanto, analiticamente são anormais, indicando hepatite ativa, principalmente, ou sendo o indicador mais fiável para esta atividade, o aumento dos níveis da ALT. Durante esta fase, habitualmente o vírus também é libertado da corrente sanguínea, portanto há alguma diminuição da carga viral detectável no sangue dos doentes infectados. Uma fase que se segue é uma fase não replicativa, uma fase que se designa de antigênio HBe negativa, com o surgimento do anticorpo anti-HBe. Numa fase inicial, temos uma fase de infecção crónica com antigênio HBe negativa, que se caracteriza por um estado de portador inativo. Nestes, os doentes têm a normalização habitualmente das transaminases, níveis indetectáveis do vírus da hepatite B, e alguns doentes até alguma melhoria das alterações estruturais hepáticas com redução da fibrose. Contudo, estes doentes podem, no entanto, reativar este estadio. Normalmente, isto tem a ver com uma diminuição do controle imunológico, ou espontaneamente, ou induzido por terapêuticas imunossupressoras. Se o doente não for tratado na fase imunoativa, possui uma probabilidade muito elevada, cerca de 20%, desta infecção progredir para fases mais tardias e complicadas da doença, com desenvolvimento de cirrose e de carcinoma hepatosselar em cerca de 25 a 30% dos doentes. Como foi referido anteriormente, quer a transmissão vertical, quer a transmissão horizontal durante a infância são responsáveis pela grande maioria dos casos de infecção crónica por hepatite B. Isto é uma situação facilmente prevenível com a administração de uma vacina para a hepatite B altamente eficaz e que está disponível desde os anos 80, e para além da vacina, também a injeção de imunoglobulina anti-hepatite B pode prevenir a transmissão deste vírus. Durante a fase de hepatite crónica antigênio HBe positivo, o tratamento com os fármacos disponíveis atualmente permite a supressão da replicação viral, também a progressão da doença, ou abranda pelo menos essa progressão da doença, e reduz o risco de desenvolvimento de cirrose e de carcinoma hepatosselular. Apesar de os antivíricos disponíveis na atualidade ajudarem a melhorar a histologia hepática, nomeadamente a redução da fibrose, a diminuição das descompensações da doença hepática crónica em fases mais avançadas, melhorar a sobrevida dos doentes. Contudo, o atingimento da cura funcional, ou seja, a perda do antigênio HBS, é um evento relativamente pouco comum nos doentes tratados. Em teoria, qualquer um dos passos que identificámos no ciclo replicativo dos slides anteriores pode ser um alvo para as terapêuticas antivíricas. Contudo, o alvo farmacológico mais bem sucedido passa pela inibição do tratamento, portanto, da transcrição reversa com fármacos disponíveis atualmente. A medicação antivírica disponível contra o vírus da hepatite B inclui também esquemas terapêuticos baseados no interferão ou com inibidores da transcriptase reversa do tipo nucleosídico ou não nucleosídico, que inclui o entecavir, o tenofovir, a lamivudina, o edefovir e o telbivudina. As terapêuticas baseadas no interferão possuem efeitos estimulantes do sistema imunológico e efeitos antivíricos diretos e têm uma potência muito superior aos fármacos que acabei de referir. Contudo, é bastante menos usado devido principalmente aos seus efeitos adversos. A primeira geração de inibidores nucleosídicos da transcriptase reversa, como a lamivudina,
o Edafovir, a telbivudina, tem um problema de ter uma baixa barreira genética à resistência do vírus e têm sido progressivamente substituídos por inibidores da transcriptase reversa de segunda geração, como é o caso do entecavir e do tenofovir, que são claramente os fármacos usados na prática clínica com maior frequência. Quando usados isoladamente, estes fármacos conseguem atingir uma negativação da detecção do DNA do vírus, portanto, na corrente sanguínea dos doentes infectados, em cerca de 70 a 85% dos doentes, e conseguem uma seroconversão do antigênio HBe a anticorpo anti-HBe em cerca de 20 a 25% após um ano de tratamento. Contudo, mesmo para os doentes com níveis ou taxas elevadas de seroconversão podem sofrer uma recidiva, um rebound, após a interrupção da medicação, cerca de 30% em 5 anos, o que leva normalmente ao prolongamento da terapêutica, muitas vezes vitaliciamente, após a seroconversão do antigênio, para diminuir precisamente este risco de reativação. Não se tratam todos os doentes, portanto a ISL emitiu muito recentemente as últimas recomendações para o tratamento da hepatite B crónica. Nem todos os doentes são candidatos a tratamento. Habitualmente o tratamento dirige-se aos doentes com antigênio HBe positivo ou negativo com hepatite B crónica, que tenham cargas virais acima de um determinado limiar, habitualmente acima de 20.000 unidades internacionais por mililitro, e que tenham também simultaneamente elevação dos níveis das transaminases, nomeadamente da ALT. Apesar disso, os doentes que tenham complicações hepáticas, nomeadamente cirrose, independentemente dos níveis da ALT, têm indicação para tratamento, assim como todos aqueles que têm uma hepatite antigênio HBe positiva acima de 30 anos, independentemente das lesões hepáticas que manifestem, pode ser ponderado a introdução de terapêutica antivírica. Inevitavelmente associado ao vírus da hepatite B surge-nos a hepatite D. A hepatite D é causada por um vírus pequeno de cadeia simples de RNA e que é envolvido por um antigênio D simples e um envelope lipoproteico que é fornecido pelo vírus da hepatite B. O vírus da hepatite D, também chamado de agente delta, pode replicar apenas num hospedeiro humano que tenha sido co-infectado com o vírus da hepatite B. A hepatite D é o vírus mais pequeno conhecido a infectar o humano e habitualmente é classificado como um subvírus, uma vez que o ciclo de vida do vírus da hepatite D é completamente dependente da existência de um vírus da hepatite B. Quando o vírus D está presente, normalmente a replicação da hepatite B é suprimida, sendo que o vírus da hepatite D se replica a níveis bastante elevados no núcleo dos hepatócitos. Durante a doença aguda, pensa-se que este possa ser responsável por lesões citotóxicas diretas nos hepatócitos. Tem sido proposto que esta toxicidade hepática seja mediada não só por via direta, mas também por um dano mediado pela resposta imunológica do hospedeiro. A sua transmissão ocorre através das vias de transmissão em tudo semelhantes e subponíveis às da hepatite B e podem ocorrer, quer seja ao mesmo tempo da infecção pelo VHB, ou seja, uma co-infecção, ou em doentes que já tenham infecção crónica por hepatite B, chamando-se assim de superinfecção. Uma meta-análise muito recente estima que aproximadamente
cerca de 4,5% dos doentes que são antigênio HBs positivos estejam co-infectados com o vírus da hepatite delta, o que corresponde a aproximadamente 12 milhões de infecções em todo o mundo. A hepatite D está presente em todo o globo, mas com uma variação geográfica que que por estranho que possa parecer, não está completamente alinhada ou correlacionada com a prevalência do vírus da hepatite B. Existe uma elevada prevalência da hepatite D na Mongólia, nos países da África Central, com prevalências acima de 10% na população que é antigênio HBs positivo. A hepatite D ainda é mais prevalente em doentes com cirrose associada à hepatite B e também com diagnóstico de carcinoma hepatocelular, o que manifesta claramente a importância patogénica para esta infecção da presença do vírus delta. A hepatite delta apresenta diferentes cursos clínicos que dependem altamente do timing relativamente à infecção pelo vírus da hepatite B. No caso da co-infecção, que é mais comum em doentes adultos consumidores de drogas endovenosas, e uma vez que na maioria das situações do doente adulto a infecção pelo vírus da hepatite B é resolvida espontaneamente, por isso também a infecção pelo vírus da hepatite D nesta situação se resolve espontaneamente também. Quando na co-infecção não existe resolução espontânea, existe alguma evidência que o vírus delta possa provocar uma hepatite mais intensa do que o habitual. Isto é altamente sugerido pela elevada prevalência ou seroprevalência do vírus delta em doentes com hepatite B fulminante. Há estudos que apontam para cerca de 52% dos doentes com hepatite B fulminante apresentarem serologia positiva para o vírus delta. Já na superinfecção, esta situação é frequentemente acompanhada por elevados níveis de replicação e de expressão do RNA do vírus delta, com subsequente desenvolvimento de hepatites mais severas e descompensação de doença hepática que possa já pré-existir à infecção pelo vírus delta. Habitualmente a replicação do vírus da hepatite D é protegida por elevados níveis de antigênio HBs. Apesar da inibição do vírus, da replicação do vírus da hepatite B causada pela presença do vírus delta, quando a infecção pelo vírus da hepatite B já está muito estabelecida, permite que haja desenvolvimento de situações de cronicidade para a infecção pelo vírus delta, na maioria dos casos. A infecção crónica por vírus delta leva normalmente a hepatites que progridem muito rapidamente para cirrose e aumenta também o risco de descompensação da doença hepática e desenvolvimento de carcinoma hepatocelular. O rastreio do vírus delta deve ser considerado em todos os doentes que sejam antigênio HBs positivo, especialmente naqueles que apresentem um agravamento da doença hepática com uma rapidez fora do habitual. Inicialmente, a testagem deve ser feita com pesquisa de anticorpos IgM e IgG dirigidos ao vírus delta, através principalmente de radioimunoensaios, e um teste positivo habitualmente necessita de confirmação com detecção do RNA do vírus delta. A quantificação do RNA do vírus delta é também importante na avaliação da necessidade de início de terapêutica antivírica, portanto anti-hepatite B, e também na avaliação a posteriori da sua eficácia. Como foi discutido anteriormente, então a infecção e replicação é inteiramente dependente da presença do vírus da hepatite B. Atualmente, o único tratamento disponível para a hepatite delta é a utilização do interferão, o interferão alfa interferão 2B, e que exerce o seu efeito quer por inibição direta do vírus, quer por inibição do vírus da hepatite B e, portanto,
tendo em conta a sua dependência deste, também debelar a infecção do vírus delta. Apesar do controle inicial da carga viral do vírus delta e da melhoria da histologia durante as primeiras fases do tratamento, muitos ensaios clínicos demonstraram que a grande maioria dos doentes tem uma recidiva após completar o tratamento com interferão. E por isso mesmo a prevenção do vírus delta está largamente centrada na prevenção da infecção por hepatite B, dada a sua dependência. As terapêuticas mais lógicas, obviamente dirigidas ao vírus delta, são as mesmas que se utiliza para tratar a hepatite B, contudo, uma vez que a replicação do vírus delta é independente da replicação do vírus da hepatite B e apenas requer o antigênio HBs, portanto, mesmo que haja pouca replicação do vírus da hepatite B, podemos ter sempre uma replicação residual da hepatite delta. Mais recentemente, alguns fármacos foram desenvolvidos direcionados para o tratamento da hepatite D, que passam pela utilização de inibidores de entrada, como é o caso do bulevirtide. A hepatite C é causada por um vírus pequeno, com envelope, constituído por uma cadeia simples de RNA, é um membro da família Flaviviridae e é o único membro do género Hepacivírus. O vírus da hepatite C entra no organismo maioritariamente por via percutânea, frequentemente através de lesões causadas por picadas de agulhas, quer seja em utilizadores de drogas endovenosas, quer seja acidentalmente em profissionais de saúde e que contêm sangue contaminado. Pode também entrar de forma não percutânea através da transplantação de órgãos, de transfusão sanguínea ou de relações sexuais não protegidas, mas também estão descritos contágios a partir de transmissão perinatal, técnicas de hemodiálise e outras, como por exemplo a realização de piercings e tatuagens. Existem 4 fatores derivados do hospedeiro que facilitam a entrada do vírus da hepatite C na corrente sanguínea. Algumas destas moléculas estão aqui representadas nesta figura à esquerda e que interagem com uma glicoproteína do envelope do vírus, a glicoproteína E2, que facilita assim a entrada no hepatócito. A primeira etapa, logo depois da entrada, será a tradução do genoma viral, portanto a tradução direta da molécula de RNA, resultando numa poliproteína que necessita de ser clivada nas suas unidades funcionais para que o vírus possa completar o seu ciclo de vida. Fundamental para este processamento da poliproteína é uma protease designada NS34A. Esta protease cliva então a poliproteína e, além disso, contraria também a ação do interferão alfa, impedindo, portanto, a ativação do sistema imunológico contra as células infectadas. Apesar de ser considerado um vírus não citopático, uma vez dentro do hepatócito, replica-se e causa habitualmente necrose celular. Este efeito, esta citólise, é mediada pela ativação do sistema imunológico, quer a imunidade inata, quer a imunidade adaptativa, e também causa uma inflamação dos hepatócitos mediada por alterações metabólicas, nomeadamente esteatose hepática, stress oxidativo e resistência à insulina. Os mecanismos metabólicos referenciados do vírus estão representados nesta figura à direita. Uma proteína não estrutural designada NS5A e várias regiões E2 do genoma do vírus de hepatite C também desempenham um papel muito importante na patogênese. A proteína NS5A inativa uma proteína sinase que é dependente do RNA nos hepatócitos, inibindo portanto as vias apoptóticas e induzindo a secreção de interleucinas anti-inflamatórias que permitem a replicação viral.
Esta proteína E2 inibe então esta proteína sínase RNA dependente, permitindo depois a evasão do vírus da hepatite C, a partir dos hepatócitos para infectar mais células. O papel que está descrito para diferentes genótipos e que desempenham um papel importante na progressão da doença hepática é ainda controverso. No entanto, o genótipo 1B parece ter um curso bastante mais agressivo do que os restantes genótipos e está mais associado à progressão de cirrose e doença hepática, assim como descompensação da doença hepática pré-existente, muitas vezes necessitando de transplante. As proteínas do core do vírus levam normalmente à resistência à insulina, quer seja através de efeitos diretos nos receptores ou mediados através do aumento da secreção do TNF-alfa, que levam habitualmente ao desenvolvimento de esteatose hepática, de inflamação e de fibrose. O vírus da hepatite C está também associado ao aumento do stress oxidativo, principalmente causado por uma proteína do core do vírus que induz a oxidação da glutationa e aumenta a produção de espécies reativas de oxigênio. Esta proteína, o NS5A, promove também a produção de espécies reativas de oxigênio no retículo endoplasmático, aumentando assim o stress oxidativo. Já a proteína NS3 é também uma proteína envolvida diretamente no stress oxidativo e, por fim, o vírus é capaz de causar esteatose hepática através da inibição da secreção de lípidos a partir dos hepatócitos, aumento também da produção de ácidos gordos de cadeia livre e diminuição da metabolização desses mesmos ácidos gordos. Portanto, o efeito hepatotóxico ou citopático não é mediado, não é apenas resultante de uma ação direta no hepatócito, mas também por alterações metabólicas importantes. Em termos de epidemiologia, pensa-se que mais de 71 milhões de pessoas estejam infectadas pelo vírus da hepatite C em todo o mundo. A prevalência tem vindo a aumentar desde 1990 até a atualidade. A zona do oeste, da região leste do Mediterrâneo, tem uma prevalência superior a 2%, considerada uma das mais elevadas do mundo, mas os continentes africanos e mesmo a Europa têm uma prevalência que rondará em diferentes estudos 1 e 2%. Já no norte e no sul da América e no Pacífico Oeste, a prevalência é pouco inferior a 1%. Existem 7 genótipos principais e cerca de 67 subtipos. O genótipo 1 representa cerca de metade de todas as infecções por hepatite C, sendo que é o genótipo mais prevalente em todo o mundo, como se pode ver aqui azul. O segundo genótipo mais frequente é o genótipo 3, envolvendo aproximadamente cerca de 1/3 das infecções por hepatite C. Encontra-se preferencialmente no sudoeste asiático, no sul da Ásia, na Áustria e alguns países da comunidade europeia. O genótipo 2 é encontrado na Ásia e na África Ocidental, enquanto que o genótipo 4 é mais prevalente na África subsaariana e na África Central. O genótipo 3 e 4 representam cerca de 9 a 13% de todos os casos de hepatite C. Genótipos 5, 6 e 7 são genótipos restritos ao sul, à África do Sul e algumas regiões do sudoeste asiático também, assim como da República Democrática do Congo. Mais de 2/3 das infecções agudas por hepatite C são assintomáticas. Os doentes sintomáticos apresentam-se de uma forma muito semelhante a todas as outras hepatites agudas, com icterícia, náuseas, colúria, dor abdominal. Estes sintomas desenvolvem-se habitualmente num período entre 2 a 26 semanas após a exposição e podem durar cerca de 12 semanas
até a sua resolução. Os níveis de aminotransferase, de transaminase, tendem a ser maiores do que 10 vezes a 20 vezes o limite superior do normal, mas flutuam de forma muito significativa e podem mesmo normalizar pouco tempo depois da infecção. A falência hepática aguda devido à infecção por hepatite C é extremamente rara, mas os doentes com a infecção com hepatite B e outro tipo de doenças hepáticas subjacentes podem estar mais predispostos à ocorrência de hepatite fulminante. A infecção crónica por vírus de hepatite C pode ocorrer numa percentagem variável, que ronda os 50 a 85% dos doentes, enquanto que 15 a 45% desses mesmos doentes apresentam uma clearance espontânea do vírus com resolução da infecção. A maioria dos doentes com infecção são sintomáticos ou têm sintomas muito inespecíficos, contudo, as manifestações extrahepáticas são bastante mais frequentes. As manifestações extrahepáticas encontram-se em cerca de 38% dos doentes com infecção crónica, incluem anomalias hematológicas, como é o caso da crioglobulinemia mista e o linfoma, doença renal glomerular, principalmente a glomerulonefrite membrana proliferativa, algumas alterações dermatológicas, como é o caso da porfiria cutânea tardia, líquen planus, e também doenças reumatológicas e neurológicas com envolvimento neuropático sensitivo ao motor e algumas doenças autoimunes como tiroidites. A resolução destas manifestações habitualmente surgem durante ou no fim do tratamento de hepatite C. Os doentes podem desenvolver cirrose, que se acompanha habitualmente com icterícia, com ascite e outros estigmas de doença hepática avançada. Os níveis de transaminases permanecem estáveis durante muito tempo na infecção crónica, mas 1 em cada 3 doentes apresenta níveis de ALT perfeitamente normais. Existe muito pouca correlação entre os níveis de transaminases e os achados histológicos hepáticos, portanto não há qualquer correlação com a fibrose ou com a cirrose. O ritmo de progressão da infecção crónica para a cirrose varia de forma muito extensa na literatura, mas alguns estudos apontam para que 16% dos doentes desenvolvam cirrose no período de 20 anos após o início da infecção. Estima-se que um fígado infectado pelo vírus da hepatite C desenvolva cirrose em aproximadamente 20 a 30 anos, com cerca de 700 mil mortes anualmente em todo o mundo. Uma vez desenvolvida a cirrose, existe uma incidência bastante relevante, entre 1,4% a 4,9% de carcinoma hepatocelular, e estima-se que a hepatite C seja responsável por cerca de 25% destes casos de carcinoma hepatocelular em todo o mundo. O diagnóstico da hepatite C faz-se recorrendo a imunoensaios enzimáticos de terceira geração que detectam anticorpos contra os diferentes antigénios do vírus da hepatite C que estão aqui representados e têm habitualmente uma sensibilidade, uma especificidade acima de 99% entre 2 a 6 meses após a exposição. Podem surgir falsos negativos, principalmente em doentes em hemodiálise ou com algum tipo de imunossupressão, e são considerados ensaios indiretos. Já os ensaios quantitativos diretos de detecção ou de quantificação do RNA do vírus podem detectar virémia em doentes que tenham pelo menos 10 a 15 unidades internacionais por mililitro. Na infecção aguda ou na suspeita de infecção aguda, deve-se determinar primordialmente o RNA viral, através de técnicas de PCR, uma vez que existe um período de janela e, portanto, os anticorpos podem não ser detectados até 2 a 6 meses após a exposição. A positividade para os anticorpos da hepatite C e um RNA do vírus positivo confirma a infecção, mas não pode distinguir entre uma infecção aguda e uma infecção crónica. Uma infecção crónica é definida como um RNA do vírus da hepatite C positivo
pelo menos durante 6 meses depois do início da infecção. A terapêutica antivírica pode ser contemplada para a grande maioria dos doentes com hepatite C, portanto, neste momento, todos os doentes para hepatite C devem ser tratados e curados para esta infecção. O objetivo do tratamento será erradicar o vírus e, para além disso, mitigar o desenvolvimento de cirrose e outras complicações associadas, como é o caso da hipertensão portal e do carcinoma hepatocelular, assim como a necessidade de transplante hepático e mesmo a morte. O objetivo que se pretende atingir com a terapêutica é aquilo que se designa de SVR, ou resposta virológica sustentada, que é a ausência completa do vírus no sangue dos doentes infectados num período de 12 semanas após o fim do tratamento. A resposta virológica sustentada tem vindo a ser associado não só ao desaparecimento do vírus da corrente sanguínea, mas também à melhoria dos scores de fibrose, nomeadamente a elastografia destes doentes, com diminuição, consequentemente, das descompensações hepáticas, da doença hepática terminal, diminuição da ocorrência de carcinoma hepatocelular e das mortes relacionadas com o vírus. Os grupos principais terapêuticos incluem interferão alfa-ribavirina, sendo que estes dois eram os esquemas terapêuticos mais usados há uns anos atrás. Contudo, o surgimento dos antivíricos de ação direta veio modificar e revolucionar completamente o panorama da eficácia da terapêutica nesta infecção. Os inibidores diretos da replicação inibem, como o nome indica, a replicação, tendo como alvos principais a protease, a NS3 e NS4, a proteína NS5A e a polimerase NS5B. Os inibidores da protease têm como sufixo Previr e, portanto, incluem fármacos como o Pociprevir, Telaprevir, Cimaprevir, Paritaprevir, Casoprevir, Plecaprevir e Voxilaprevir. Já os inibidores NS5A têm a terminação asvir, incluem fármacos muito importantes como o Daclatasvir e o Velpatasvir. Os inibidores da polimerase NS5B são fármacos que têm a terminação bovir e os exemplos mais frequentes e mais utilizados são o sofosbuvir e o dasabuvir. As classes de inibidores diretos são tipicamente usados em combinações. Até há uns anos atrás, a escolha dessa combinação dependia de fatores tão importantes como o genótipo do vírus, o tipo de doente, a função renal e medicações concomitantes devido à elevada taxa de interações farmacológicas. Contudo, os esquemas terapêuticos têm evoluído para a utilização de duas combinações que são pangenotípicas, portanto aplicam-se a todos os genótipos do vírus e que são o sofosbuvir com o velpatasvir e o Glecaprevir com o pirbentrasvir, que habitualmente resultam numa resposta virológica sustentável ao fim de um período de 8 a 12 semanas, tipicamente.